pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, se chama divinal, teus servos batizar, e começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer. Os ricos dando seu amor e o poder consolador, poder consolador. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, forma divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida aos que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, teus servos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Presbítero Lemuel, entoando o hino com toda a igreja. 16, presbítero Lemuel. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Salve de mãos para o Senhor, amém? 16. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, nada fiz em vão os dias que Ele posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor me apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei, pois salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar.
no celeste lar entrando, como irei ao Salvador. Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos passeamos em vão labor. Quem me dera vê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Jesus, graças a Deus. Esse hino é um desafio, né, para todos nós, né? É um desafio para todos nós, né? Glória a Deus. Quantas almas, né? Temos que trabalhar para o Senhor, nos esforçarmos na obra do Senhor. Nós podemos, nesse momento, colocarmos-nos em pé, né? Vamos convidar um dos nossos obreiros aqui para fazer a leitura da palavra. Vamos ver aqui um dirigente, Moalmir. Moalmir, vem aqui fazer a leitura, Moalmir. A leitura Romanos 12, 1 e 2 e Êxodo 20 e 25. Logo após, a pastora Amarildo pode estar orando e após a oração, o coral vai estar louvando a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Leamos a palavra do Senhor, irmãos. Carta de Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Leamos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 25, irmãos.
Lemos a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 25. E se me fizeres um altar de pedra, não os farás de pedra lavradas, e sobre ele levantareis o teu buril, profaná-lo-ás. Amém, irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, soberano e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Estamos na tua presença para juntos ouvirmos e aprendermos da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor tem dado a cada um de nós, livrando-nos do perigo, do mal, dos acidentes e das enfermidades, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento que o Senhor tem provido, pela vida das nossas famílias. Obrigado, Senhor, nesta noite, pois aqui estamos na tua presença. Também agradecidos somos pela salvação da nossa vida, Senhor, pelo perdão das nossas falhas, pecados, pois somos falhos, pecadores, mas o Senhor, através da infinita misericórdia, tem nos alcançado. Também, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tem nos ensinado, nos exortando cada dia como ser servos melhores teus. Pai querido, nós te adoramos, pedimos nesta noite que continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida da tua igreja. Abençoa o mensageiro que estará trazendo o ensinamento da tua palavra. Usa com poder, com autoridade, com graça, e nos ensine. Também pela vida do nosso presidente, pastor Levi, pastora Tânia, pastor Joel Amâncio, por cada companheiro obreiro, pastores, missionários, continue abençoando, é o que nós te pedimos, assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Nosso coral estará louvando a Jesus. Nós não vamos tirar a contribuição agora, porque os nossos diáconos, uma boa parte, canta no coral. Então os irmãos pediram para que nós cantemos um hino avulso, ou a banda toca, para nós contribuirmos logo após, né? Tem algum irmão aqui que está preparado para cantar? Do interior, trouxe o CD, um irmão ou irmã? Levanta a mão. Nenhum? Nenhum cantor aí? Então vai ser a banda mesmo, né? Pode cantar, irmão.
Glória a Jesus. Então nós temos aqui a informação que a irmã Ruth pode louvar a Jesus, enquanto nós vamos contribuir com a obra do Senhor. Os melhores contribuintes da casa de Deus são os obreiros, porque conhecem as promessas do Senhor acerca daqueles que contribuem na obra de Deus. São promessas maravilhosas, infinitas, multiplicação, prosperidade. Esses obreiros que conhecem a palavra de Deus sabem que assim é que devemos proceder, sendo colunas na casa de Deus, contribuindo, sendo sustentáculos da obra do Senhor. Portanto, não precisamos fazer estudo bíblico para os obreiros contribuírem. Já conhecem bem o seu compromisso com o reino de Deus. Então a irmã Ruth vai louvar a Jesus e nós vamos contribuir com alegria. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
da escuridão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Jesus já está tocando, né, irmãos? Nossos corações. Estamos adorando o nosso Deus. E o Senhor já está aquecendo os nossos corações. Estamos nesta noite recebendo nosso evangelista, irmão Marcos Vinícius, sua esposa, irmã Josiane, e uma caravana lá de Iturama. Vamos ficar em pé os nossos irmãos, nosso irmão Vinícius, sua esposa, e um grupo de irmãos que vieram lá de Iturama. Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus, digamos amém, irmãos. Deus abençoe nossos irmãos que se esforçaram para estar conosco nesta noite. Também lá do interior estamos recebendo o pastor Isaías Salles, a irmã Marlene. Lá está a irmã Marlene. Irmão Isaías está onde? É separado assim, é? Eita, rapaz. Também evangelista Jailson, sua esposa irmã Adriana e alguns obreiros lá de Pirangi. Muito bem. Também nosso irmão evangelista José Antônio de Palmares Paulista. José Antônio de Palmares Paulista. Está sozinho, José Antônio? Sozinho? Pastor Quirino e obreiros lá de Guaraci. Pastor Quirino e alguns obreiros ali de Guaraci. Vamos receber esses irmãos com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos? Veio uma caravana de lá? Severínia? Onde estão os irmãos de Severínia? Fiquem em pé. Ah, muito bom. 5 obreiros ali. Vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos, amém? Deus abençoe. Muito bom. Maravilha. Nós temos uma consagração de obreiros amanhã, pela manhã, das 9 horas da manhã em diante, estaremos aqui reunidos, numa grande reunião. Pastor Joel Amâncio estará nos trazendo o ensino da palavra para todos nós, não só para os obreiros novos que estarão sendo consagrados, mas todos nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? E alguns irmãos me pediram para fazer a leitura do nome dos irmãos que vão ser consagrados amanhã, para ver se estão todos aqui ou não. Quem não tiver, eu acho que o conselho do crivo vai riscar o nome daqui. Ou dar uma multa no mês que vem, chegar uma duplicatinha lá com a multa, né? Vamos ver. Vai ter o reconhecimento ao presbitério de Gilberto Chaves de Guaraci. Está aí, né, irmão? E Antônio José Batista de Pirangi. Estão aí, muito bem. Vou dar um sinalzinho aqui. Consagração para o presbitério. Fábio Rodrigues de Cajobi. Está ali, muito bem. Adevaldo Dias do Pinhalzinho. Adevaldo Dias do Pinhalzinho. Pinhalzinho é lá em Olambra, né? Não está, não. Luiz Carlos Matias do Centro Evangelístico. Não está também. Está aí? Está passeando? Tirou oferta? Ah, muito bem. Paulo Sérgio Souza Pinto do Amparo. Paulo Sérgio lá do Amparo. Não veio. Ivan Eudes Gonçalves da Boa Esperança. Boa Esperança, lá está. Muito bem. José Vicente do Santa Amália. Lá está, muito bem. Valdir Lucas do Geada. Valdir Lucas do Geada. Não veio. Olívio Costa do Ibirapuera. Lá está. Daniel Sardinha do Ibirapuera. Lá, trabalhando? Muito bem. Sérgio Zulato do Santa Adélia. Ali está.
Silvio Carlos Oliveira da Vila Queiroz, lá está. João Batista Lacerda dos Loyolas, João Batista Lacerda, Loyolas, não veio. Agora os diáconos. Jefferson Cândido de Barros, Santa Gertrudes, lá está. Éber Rodrigues, Santa Gertrudes, muito bem. Bezaliel Costa, Iracemápolis, lá está. Ademir Emílio Engenheiro Coelho, não veio. Engenheiro Coelho está em festa, hoje e amanhã. José Walisson dos Santos Olambra, também não veio. Rafael Oliveira de Olambra, ali está, meu Rafael. O irmão veio. Ah, está muito bem, está certo. Muito bem. Moisés José das Neves, Olambra, também não, né? José Jamerson Pereira, Bairrinho. Luciano Rodrigues, Bairrinho. Ademir Borges, Cordeirópolis. Misael Farias, Severínia. Muito bem. Ailton Antônio Cajobi. Muito bem. Ivair Contini Monteverde. Muito bem. José Antônio Silva Guaraci. Maravilha. Júnior Nascimento Ramos, Vista Alegre do Alto. Muito bom. William Domingos dos Santos, Vista Alegre do Alto. Muito bom. Jefferson Corrêa dos Santos, Ibirapuera. Lá está. Eli Gomes Júnior, Belinha 1. Foi para Engenheiro Coelho, muito bem. Ederson Lima dos Santos, Belinha 1. Está trabalhando. Kleber Marcos da Silva, Belinha 1. Sonival Ferreira, Belinha 1. Lucas Marques Gomes, Belinha 2. Marcos Santos de Araújo, Santo André. Marcos Santos Araújo, Santo André. João Gabriel da Silva, Santa Amália. Lá está. Faltaram alguns, mas certamente tem alguma justificativa. Muito bem, meus irmãos, nós queremos aproveitar o máximo para ouvir a palavra de Deus, que hoje será entregue pelo nosso companheiro, irmão Marcos Vinícius, ali de Iturama, nosso setor, que está muito abençoado. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Vamos convidar nosso irmão, pastor Quirino, vem aqui fazer essa oração. Meu Marcos pode chegar. Marcos Vinícius, pastor Quirino vai estar orando por todos nós, principalmente pelo nosso irmão Marcos Vinícius, que nos trará a mensagem da parte de Deus. Cada noite Deus tem abençoado muito e temos aprendido cada noite alguma coisa importante para o nosso ministério, para a nossa vida. Pastor Quirino vai estar orando por todos nós e pelo evangelista Vinícius, que nos vai ensinar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento tão importante, que é, Senhor, a Tua palavra que vai ser transmitida para a Tua igreja, para o nosso ensinamento, para que nós possamos melhorar, aleluia, a maneira de servir o Senhor. Usa o Teu servo, Pai, nesta palavra maravilhosa. Dê-lhe, ó Pai, a graça e a unção, que nós possamos, ó Deus, aprender com este servo do Senhor, nesta noite, ó Deus, a Tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém.
Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Sem o amor não dá. Sem o amor não dá para viver. A igreja, sem o amor a vida não é feliz. Sem o amor não dá. Sem você, sem você não dá. Sem você não dá para viver. Sem você a vida não é feliz. Sem você não dá. Glória a Deus. Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Acadeirai-vos, por favor. É uma alegria e satisfação imensa estar convosco nesta noite. Meu coração se encontra deveras feliz por esta oportunidade. Tributo a Deus honra, glória e louvor, pois o mesmo é digno e também merecedor. Sou muito grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, em nossos corações, ao nosso insigne pastor presidente, pastor Levi Ferreira, a preclara pastora Tânia. Deus prossiga vos abençoando. Estamos ali em Iturama, servindo a Deus e também ao reino, debaixo da bênção de Deus e da orientação do nosso pastor. Na verdade, nós somos representantes dos senhores lá, né? Pastor Levi é o pastor de Iturama e nós estamos ali representando a igreja e o ministério enquanto o Senhor assim nos permitir. Ao pastor Joel Amâncio, nosso patriarca, que Deus prossiga abençoando a vida do nosso pastor, pastor Gerson, pastor Roberto, bem como todos os obreiros que compõem a diretoria deste ministério. Pastor Jurandir, nosso amigo, que Deus prossiga abençoando as vossas vidas. Eu me sinto lisonjeado, irmãos, pois nós estamos na 12ª escola bíblica e desde a primeira eu estou aqui, né? Não perdemos nenhuma e graças a Deus assim caminhamos até a volta do Senhor Jesus. Eu penso que pelo meu tamanho eu já falei demais. Eu quero vos convidar a abrir a Bíblia Sagrada. Por favor, abram-nas comigo no livro de Josué, capítulo de número 4. Nós iremos ler versículo de número 9. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pelos irmãos de Iturama que nos fazem acompanhar, minha esposa, minha filha, minha família também, que é de Cordeirópolis, estão aqui presentes. Deus tem nos abençoado, como eu disse, naquele lugar, naquele trabalho. O Senhor tem nos surpreendido com inenarráveis bênçãos da parte dEle. Deus tem trabalhado. Quando fui cumprimentar o pastor Joel, quando ele estava chegando, eu fiquei muito feliz, pois a primeira coisa que ele me disse: meu filho, eu estou orando todos os dias por você, eu estou orando todos os dias por Iturama, e eu sei que Deus tem trabalhado pela bênção que os nossos pastores têm disponibilizado a nós. Nós estamos com as congregações todas abençoadas, temos aqui o presbítero Alexandre, que é dirigente de uma delas, que está conosco. Agora, ainda esse mês, nós iremos inaugurar 3 pontos de pregação. Fizemos uma reunião na segunda-feira e acertamos os detalhes para ficar oficializado, sendo 2 dentro de Iturama. Nós temos a congregação central e já temos a congregação no bairro Vera Lúcia 2, e iremos agora com 2 pontos de pregação
dentro de Iturama, e um em Limeira do Oeste, que fica a 61 quilômetros de Iturama. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós temos a ciência de que não somos merecedores, mas Deus tem nos dado graça e assim prosseguimos. Quantos encontraram o texto? Digam amém. Diz-nos assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos, queridos, como eu mesmo disse no esboço que está em pauta, que nos avizinhamos do fim dos tempos, nos avizinhamos do arrebatamento, e Jesus breve voltará, breve virá. E por isso, o que está acontecendo, que não é também novidade para ninguém, está afetando o mundo e também, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos uma preocupação, e quando eu digo nós, é porque também fazemos parte do ministério, pois os obreiros, nós obreiros, estamos vivendo os dias difíceis que o apóstolo já havia predito, os tempos trabalhosos. Sendo assim, existem muitas situações a serem tratadas, como por exemplo o nosso tema, que é a inovação, que tem nos preocupado. Eu não sou tão velho assim, mas eu entendo que a igreja brasileira, há pelo menos uns 20 anos atrás, ela era de uma forma, e Deus tem prosseguido com alguns remanescentes. Quando eu digo alguns, eu estou sendo bem sincero, até porque o modismo tem entrado dentro das nossas igrejas e, infelizmente, no altar. Eu entendo que quando o nosso presidente, pela orientação de Deus, escolheu esta temática, de fato, de suma importância, porque se o altar se corromper, se o altar, que é o exemplo, na verdade, não o for, o que dirá da igreja? O que dirá dos demais irmãos? Infelizmente, nós temos acompanhado uma geração descomprometida. Infelizmente, temos acompanhado uma geração que não tem nem mesmo um respeito pelos patriarcas, não tem nem mesmo um respeito pelas pessoas que trouxeram a igreja até aqui, e pensam que por conhecerem, por saberem algo que talvez até Deus os tenha revelado em algum momento, aquilo sobe ao coração, desce ao coração, e essas pessoas tais acabam fundando igrejas, mexendo na própria igreja, no próprio ministério, visto que alguns templos são pintados de preto por dentro, alguns modismo, como barbas e maneiras de se vestir, tem acompanhado pelo desrespeito a estas pessoas. Eu vejo que Deus fala a Moisés, segundo o nosso tema, mas Deus não repete as palavras a Josué, até porque Josué, ele era aprendiz de Moisés, até porque Deus havia revelado para Moisés, e Josué deveria seguir. O que nós precisamos é exatamente isso. Deus não irá descer dos céus para nos ensinar aquilo que Ele já ensinou aos nossos antepassados, aqueles que trouxeram a igreja até aqui. Interessante que evitar as inovações
é entender o processo ministerial. Não se forja um obreiro em 24 horas, não se forja um obreiro dentro de 4 paredes. O que mais temos visto são pessoas despreparadas que acabam, talvez pela sapiência que adquirem, entendem que já não precisam mais de um ministério, já não precisam mais de um modelo, entendem que eles podem criar o seu próprio modelo. Infelizmente isso tem acontecido. De fato, é porque nos avizinhamos do arrebatamento. Porém, o texto que lemos de Josué, ele nos dá um norte, onde Deus o requer que o mesmo retire pedras do meio e no meio do Jordão. Até porque a intenção de Deus com Josué e com as tribos não era um espetáculo. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem porque as pessoas querem realizar um espetáculo. Não, a modalidade que Deus havia pedido era simples. A intenção era: recolham pedras. A intenção era: tirem pedras do meio do Jordão, até porque este retirar das pedras estava inerente ao altar, estava inerente à casa do obreiro, e esta modalidade é a mesma, até porque já nos diz o apóstolo: aquele que não cuida bem da sua própria casa, quem dirá da igreja do Senhor Jesus? Então logo nós vamos entender que era um processo árduo, logo nós vamos entender que não era um processo fácil, porém Deus estava com eles em todo o tempo, e é por isso que nós devemos nos posicionar e estarmos em uma plataforma onde nós evitaremos as inovações e faremos o que Deus tem falado através da sua palavra, e faremos o que Deus tem falado através da maior revelação, que é a palavra do Senhor, através dos conselhos de quem trouxe a igreja até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, já no capítulo 3 e no versículo 1, que Josué, ele levanta de madrugada. Esta intenção, Josué como o líder, ele estava levantando de madrugada, porque isto vai nos dizer que o obreiro ele tem que estar pronto. Há um mau entendimento, e as pessoas entendem que eu amo os que me amam, como diz a Bíblia: os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Isto não é Deus falando. Aprendemos com o pastor Jonas que isto é a própria sabedoria. Até porque Deus não está só quando o buscamos de madrugada. Se precisarmos de Deus ao decorrer do dia, como Daniel orava por 3 vezes, Ele é Deus para nos atender. Se precisarmos de Deus pela madrugada, Ele é Deus para nos atender. Se Deus nos atendesse só pela madrugada, Deus, na verdade, Ele estaria no SUS e não no céu. Porque é no SUS que nós temos que acordar de manhã, de madrugada, para entrarmos na fila. Mas com Deus não tem fila. E quando diz que Josué levantou de madrugada, fala da facilidade que o obreiro que tem a intenção de construir o altar tem em desvincular-se. Está falando que o obreiro que levanta de madrugada, como fez Josué, é um obreiro que está pronto a trabalhar, a buscar o altar. É um obreiro que, quando o ministério diz vai, ele está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É um obreiro que, quando o ministério está dizendo vai, não há empecilhos, porque ele e a esposa andam de comum entendimento do que a obra está pedindo. Nós estamos vivendo inovações, porque tem muitos
muitas pessoas, muitos obreiros, perdoem-me a franqueza, até mesmo preguiçosos, que não têm coragem mais de arregaçar as mangas e acordarem de madrugada dizendo: eu vou me desvincular da família que ficou aqui, eu vou me desvincular do emprego que talvez ficou aqui, eu vou me desvincular, quem sabe, dos meus bens, para levantar um altar ao Senhor, para enfrentar um Jordão em cheia, para na verdade fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Josué, como líder, ele levanta de madrugada, ele se desvincula, ele tem facilidades, e logo eles, no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 3, eles estão ali atrás da arca, junto da arca. Interessante que a Bíblia diz que havia, ou deveria haver, uma medida de 2.000 côvados dos obreiros que ali estavam e a arca, até porque a arca, ela representa a presença de Deus, a glória de Deus visível, mas ela também representa a família do pastor. Muitos obreiros da atualidade têm se perdido e têm entrado ao ministério com inovações, porque não sabem a medida da família do pastor, da casa do pastor, não sabem andar segundo o que a Bíblia diz, que é exatamente essa distância. Muitos aproximam-se demais e não tem suporte, e não tem entendimento, e quem sabe até mesmo maturidade para acompanhar a presença de Deus que está na vida do pastor. Muitos, há um subentendimento, que retrocedem, que não conseguem prosseguir, porque estão próximos demais, estão entrando na honra que é para ser da família, na honra que é para ser do pastor. Estou dizendo não somente nosso presidente, mas os pastores das congregações, os pastores, na verdade, que estão dirigindo pontos de pregações, e na verdade muitos obreiros se perdem por se aproximarem demais. Como assim, pastor? Se analisarmos, muitos vão se perder, até porque estar próximo da família e do pastor exige habilidades, exige, na verdade, um compêndio de maturidade, para que não venha a haver maus entendimentos. Alguns, eles até estão próximos de nós, obreiros, eles colhem as informações, eles estão próximos porque são como aqueles que seguiam a Jesus. Quem está com Jesus não vai faltar o pão, não vai faltar a cura, não vai faltar os milagres, mas a maioria não tem suporte para estar próximo. A maioria não respeita este espaço de 2.000 côvados e estão ali muito próximos e acabam se perdendo, porque o que Deus tem para a vida da liderança, talvez Deus não tenha para a minha e para a sua, e por isso muitos inovam, e por isso muitos querem se parecer e acabam entrando em dificuldade. Muitos, na verdade, acabam revelando coisas que não é para ser reveladas. Muitos acabam, na verdade, expondo esta vida de pastor e acabam inovando em cima da exposição. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer: um obreiro fulano de tal fez um depósito de valor X. Logo, subentende-se que esse valor, para quem não conhece o contexto, poderia ser da igreja, extraído da igreja. Então, algumas pessoas, alguns obreiros novos têm se confundido e aproximado demais da arca, porque o negócio que Deus tem com a liderança não é com os demais.
o negócio que Deus tem com aqueles que Ele fala, até porque quando houve-se um questionamento, o Senhor está privilegiando Moisés. Deus disse: não, com o meu servo Moisés eu falo face a face, boca a boca, cara a cara. Com vocês eu vou usar os profetas, mas com ele eu tenho algo especial, com ele eu tenho algo diferente. E nós, para não entrarmos nas inovações, nós precisamos ter maturidade para nos aproximar da arca, para nos aproximar da presença de Deus, da glória de Deus, mas também da família do pastor, para que nós não venhamos inovar em cima de informações. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, o texto de Daniel vai nos lembrar que o rei havia mandado buscar pessoas que tinham habilidades, e ele é enfático em dizer pessoas que tinham inteligência para viver no palácio. E por que Daniel tinha esse suporte? Até porque eu mesmo orava. Nós precisamos orar para não entrarmos nas inovações, porque quem ora não tem tempo para inovar. Quem ora, ele tem os céus abertos dentro de um quarto fechado, como nos diz o nosso pastor José Wellington. Quem ora, ele tem, na verdade, um acesso para ser ouvido nos céus e para ouvir a voz de Deus. E Daniel orava, e é por isso que ele teve a capacidade, a habilidade de estar no palácio, de viver lá, e no momento em que precisaram dele, ele tinha a solução, porque o obreiro que tem altar, o obreiro que está atribuindo pedras, ele tem comunhão com Deus através da oração, porque a oração de um crente, de um justo, ainda pode muito em seus efeitos. A nossa oração, diz o reverendo da igreja presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele coloca a sua igreja para orar, e quando nós estamos orando, Deus está pronto a trabalhar, Deus está pronto a ouvir as nossas orações, e quem ora vai entender os seus propósitos, vai entender o seu querer, vai entender a forma, a maneira em que se deve proceder, e nunca inovará. O obreiro de oração não inova, o obreiro de oração, ele está respaldado pela palavra de Deus, e em todo o tempo ele consegue ouvir a voz de Deus, ainda que esteja no palácio. No versículo 5, ainda do capítulo 3, Deus diz para eles: santificai-vos. Até porque a santificação, ela é uma condição sine qua non, sem a qual não. O escritor aos Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que nós não venhamos inovar, nós precisamos ser santos. Para que nós não venhamos usar o buril, é necessário ter uma vida de oração, é necessário manter a distância que Deus pediu, é necessário mantermos as nossas vidas em santificação. Até porque eu tenho aprendido nestes poucos anos de ministério, que quando nós oramos e nos mantemos santos, nós não precisamos utilizar o buril, nós não precisamos colocar a mão, porque Deus trabalha por nós, não é pelo muito falar, não é pelas nossas manobras humanas, não é pela nossa intelectualidade, não, é pela oração, é pela santidade, porque quando assim nós nos portamos, nós fazemos o que é para nós fazermos, que é arrancar pedras do Jordão, e Deus faz o que é para Ele fazer, que é se manifestar no nosso altar. O obreiro que resguarda a santidade não inova, o obreiro que se mantém santo
Santo, ele está em plena comunhão com Deus, e as maravilhas de Deus acompanham ele, assim como acompanharam a Moisés. Quem está em santidade com Deus, ainda que o povo se perca, ainda que o povo murmure mediante ao mar, mas vai ter sempre um Moisés para buscar a Deus, a sua orientação, e através de uma vida de santificação, a avançar em meio ao mar, pisando a seco em terras planas, e contemplar as mãos do Senhor operando as maravilhas. Quando nós nos mantemos santo a curas, quando nós nos mantemos santo a milagres, quando nós nos mantemos santo a presença de Deus nos cultos, quando nós nos mantemos santos buscando a Deus, ele se manifesta. E quando o Senhor se manifesta, ele faz aquilo que é para fazer, não por mérito nosso, até porque a santificação, na minha opinião, ela é uma obrigação do cristão. Nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. O texto de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas pessoas até não sabiam, ou não sabem, mas a partir do momento que a informação chega, opa, eu preciso mudar de conduta, eu preciso ir como a luz da aurora, brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Se eu fui santo ontem, eu devo ser um pouco mais hoje, mais amanhã do que hoje, até porque quando nós nos aproximamos de Deus, já diz-nos a Bíblia: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. A cada passo que nós vamos dando rumo ao Senhor, através da santificação, nós vamos nos sentindo atraídos por Ele, nós vamos nos sentindo apaixonados. Nós temos aptidão pela Bíblia, nós temos aptidão pelos afazeres ministeriais, nós temos aptidão pelo cuidado com a nossa casa, nós temos aptidão pelo cuidado com a igreja do Senhor Jesus. O obreiro que é santo não inova, porque ele quer estar sempre perto do Senhor, e estando perto de Deus, Deus nunca mandará ninguém inovar, Deus nunca mandará ninguém abrir igrejas, Deus nunca mandará ninguém dividir ministérios, Deus nunca autorizará ninguém a se levantar contra, até porque quem é santo tem a presença de Deus na vida. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 3 e versículo 6, que o Jordão estava em cheia. Quando Deus propõe a Josué, o Jordão estava em cheia, mas Josué estava resguardado, assim como Deus foi com Moisés, porque Deus havia dito para ele: Moisés vai ungir Josué, filho de Num, que ficará no seu lugar. E no capítulo 1 você vai ver Deus dizendo para ele: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, não pasme, não te espantes, assim como eu fui com Moisés. E nós vemos tudo que Deus fez na vida de Moisés, e Josué agora está amparado por esse mesmo chamado, por dar continuação a essa obra que foi iniciada através de Moisés, e ele está agora sendo convidado a entrar no Jordão em cheia. Isso chama a minha atenção, até porque se houvesse uma ponte, seria muito fácil. Se houvesse um barco, quem sabe, uma canoa para se atravessar, apesar da cheia, seria um tanto mais fácil. Mas quando Deus convida a ir ao Jordão transbordando, logo nós extraímos para a nossa vida que as inovações são evitadas quando o Jordão transborda, porque Jordão transbordando é bênção, é presença de Deus na vida da liderança e também dos obreiros. Como assim, pastor? Eu vou trocar em miúdos para as nossas vidas nesta noite. Há uma interessante pontuação de que obreiros de pés molhados, o povo fica de pé seco. Obreiros de pés molhados, povo de pés secos.
Porque quando Deus nos convida a tirarmos pedra do meio do Jordão em cheia, e nós aceitamos o convite de Deus, nós temos coragem de colocar os pés no Jordão. Deus tem coragem de permitir o povo caminhar de pés secos. Nós precisamos evitar as inovações e fazermos conforme a voz do Senhor ecoa aos nossos ouvidos, porque todos os convites que nós aceitamos de Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só, ainda que o Jordão esteja transbordando. No momento em que você colocar os pés lá, você vai contemplar os milagres do Senhor, e isso nos encanta, e isso não nos deixa inovar, porque milagres não se explicam, e milagres não se copiam, e todas as vezes que nós aceitamos as propostas do céu, há um refletir na terra, e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Prossigamos indo ao Jordão, prossigamos colocando os pés na água. Tem obreiros, tem pessoas que não experimentam de um milagre nas congregações, não experimentam um milagre, na verdade, na vida dos irmãos que os seguem, porque não tem coragem de colocar os pés na água, não tem coragem de ser o primeiro, não tem coragem de deixar serem usados por Deus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Mas a partir do momento que nós deixarmos os sapatos brilhosos, a partir do momento que nós deixarmos as barbas grandes, os cabelos crescidos de lado, e começarmos a colocar os pés na água do Jordão, resguardado pela oração, pela santidade, pela presença de Deus, nós vamos contemplar uma igreja caminhando a pés enxutos, recebendo a cura, recebendo a libertação, recebendo a Deus, fazendo com que os demônios sejam expelidos, experimentando o novo de Deus. Novo de Deus não é inovação para ninguém, até porque o apóstolo disse que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu, o coração não subiu, mas o versículo posterior ele diz que Deus nolas revelou por seu Espírito. Não são inovações, mas são coisas preparadas de Deus para as nossas vidas. Quando nós colocamos os pés na água, o Senhor confirma a postura de cada um. Bendito seja o nome do Senhor. Oregante o reve a sua candoie, alabacando o reve a sua irá, aleluia, já para cá tomando o révia. Quando nós colocamos os pés no Jordão, ainda que ele esteja no período da cheia, o Senhor está conosco. Jesus, ele não nos enviou para irmos sós, Jesus não comissionou-nos para estarmos sozinhos. Já diziam os profetas: se passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo, ele não te queimará. Mas Jesus gosta tanto de estar com obreiros que tem coragem, que ele disse: estarei convosco todos os dias, estarei convosco em todos os momentos. Dá difícil, coloca o pé no Jordão. Dá impossível, coloca os pés no Jordão, que Deus irá operar o milagre e o povo passará a seco. Bendito seja o nome do Senhor. Verbalize uma adoração a esse Deus nesta noite. Jesus está contigo, Deus está com você. O que o diabo mais quer é colocar uma dúvida no nosso chamado. O que o diabo mais quer é colocar uma dúvida se de fato fomos comissionados por Deus. Foi com Jesus assim, quem dirá conosco? Ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Deus já tinha confirmado, o Espírito Santo já tinha reclinado sobre Jesus, a voz já tinha soado: esse é meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Nós não precisamos ter dúvidas. Coloque os pés no Jordão, coloque os pés no Jordão, coloque os pés nas águas, e o povo ficará de pés secos. Pastor, mas na congregação onde eu estou, o povo não ora. É porque você ainda não colocou o pé no Jordão. Pastor, mas na congregação onde eu estou, não consegue se criar nada. É porque você ainda não colocou o pé no Jordão. Coloque os pés no Jordão, meu querido, nesta noite. Não tenha medo, e Deus irá honrar-te, abençoar-te e revelar ao seu coração a sua vontade de querer. Obreiros de pés molhados, povo de pés secos. Bendito seja o nome do Senhor.
E Deus prossegue do versículo 6 ao versículo 9, falando a Josué, e a maior experiência era tirar as pedras do meio do Jordão. Até porque quando nós não conseguimos, Deus, Ele prepara outro Jordão. Até porque quando nós não enfrentamos e nem aceitamos o desafio, Deus, Ele vai preparar um outro Jordão. Porém, estas pedras que eles deveriam levar para casa, elas na verdade estavam como um sinal de que eles já passaram o Jordão. Sabe por que Deus tem permitido algumas pessoas ficarem doentes na sua família? Sabe por que Deus tem permitido algumas pessoas, na verdade, passarem por dificuldades na congregação onde servimos? Às vezes crentes fiéis, às vezes crentes leais, e passam por dificuldades para nós adquirirmos experiências, porque só quem tem a pedra, só quem tem, na verdade, para mostrar, vai estar expressando que um dia já passou, que um dia obteve experiência para mostrar para gerações vindouras. É para ensinarmos para os nossos filhos, assim como os nossos pais nos ensinaram. Nós passamos pelo Jordão, sim, mas de pés enxutos, porque Deus esteve conosco em todo o tempo. Nós passamos pelo Jordão, sim, mas estamos vivos, estamos de pé, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus não tem prazer em ninguém caído. Deus não tem prazer, por exemplo, no caso de Faraó, que estava ali com o seu exército inteiro afogado, e Deus não tem prazer na perca de ninguém, mas Deus tem prazer sim, quando nós estamos com pedras em casa, mostrando, já passamos pelo Jordão, obtivemos experiências com Deus, obtivemos experiências, e todos estão contemplando o quê? O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Já nos diz o Salmo 46 que Deus é o socorro bem presente, e ele repete por algumas vezes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. No caso para Josué, o Deus de Moisés estava com ele, e é por isso que ele estava tirando pedras do Jordão. Essas pedras que servirão para gerações vindouras, futuras, elas vão dizer, por exemplo, no versículo 9, que Josué levantou um altar. Este altar no meio, ele vai nos fazer entender que nós, obreiros, para que a inovação não nos alcance, ou melhor, nós não alcancemos a inovação, nós precisamos deste altar. Porque o altar é o lugar das mais belas experiências. O altar é o lugar onde, por exemplo, o sacerdote, o sumo sacerdote não tinha auxílio da família, não tinha o auxílio, na verdade, próximo dos levitas, estavam eles e Deus sozinhos. E quando esta relevância é aplicada para nós que devemos ter este altar, faz toda a diferença este altar nas nossas vidas. Até porque é fácil conhecer um obreiro que não tem altar, até porque é fácil conhecer alguém que não tem o cuidado, não tem o zelo pelo altar. Mas quando, na verdade, obtém-se, o contrário também é verdade. É fácil você conhecer quem tem altar. Ele está sempre alegre, ele está sempre com palavra, na verdade, de Deus para a vida. Ele está sempre agradecido a Deus, ainda que passou pelas águas do Jordão, mas ele entende que Deus o permitiu passar. E a nossa Bíblia nos diz que Deus não dá provas maiores do que podemos suportá-las. E, na verdade, quando nós entendemos que temos que
ter este altar, nós entendemos de que não devemos usar o buril, logo tudo muda nas nossas vidas, porque quem tem altar não precisa dizer que tem, só de você olhar nele, da postura dele, você já compreende que ele tem comunhão com Deus, que tem na verdade edificação, que tem o cuidado de reparar as pedras, que tem o cuidado de fazer conforme Deus fez, Deus falou, e tem também uma percepção de quando Deus quer agir e operar, e o Espírito Santo toma conta, e a glória do Senhor desce sobre este altar. Estava Elias com os profetas de Baal, os outros 450 profetas de Azera. Logo nós entendemos de que eles até tentaram alguma coisa, e um homem sozinho venceu todos, porque tinha altar, porque tinha a presença de Deus na vida, porque não utilizou, quem sabe, o buril, e estava conforme as orientações do Senhor. Vai para a caverna, eu irei. Mostra-te a Israel novamente, eu mostrarei. Prediz contra Acabe, eu predirei. Vai contra Jezabel, eu irei sim. Mesmo que ele entrou em depressão, mas na verdade em todo o tempo nós vamos compreender que o mesmo tinha altar, que o mesmo tinha a presença de Deus, que o mesmo estava fazendo conforme Deus estava revelando ao seu coração. E o obreiro que tem altar, ele está sempre renovado. O obreiro que tem altar, ele está sempre pronto. O obreiro que preza por ter o seu altar, ele não está confiado nos seus pais, ele não está confiado na verdade somente no ministério, mas ele tem uma experiência pessoal, ele tem algo íntimo dentro do profundo do seu coração, da sua alma, e ele não larga por nada a sua missão, porque o altar não deixa, porque a chama arde sobre este altar e não apaga, porque nos momentos de dificuldade ele sente o Consolador, ele sente a presença, ele sente a graça de Deus, ele sente na verdade de que Deus está ali se manifestando no seu altar. Ele tem alegria de oferecer o sacrifício, ele tem alegria de manter o altar erguido, ele tem, por exemplo, como a oferta de libação que era oferecida com 1,1 litro de azeite e 1,1 litro na verdade de vinho, que representava a alegria do ofertante. Quem tem o altar tem alegria de cuidar do mesmo, para que quando no momento oportuno o Senhor desça até o seu altar, o Senhor encha o seu altar da sua presença, não por manobras humanas, não por sensacionalismo, não por emocionalismo, mas pela presença do próprio Deus, porque quando manifestava, a pessoa sentia a presença de Deus. Hoje nós não temos mais um altar como antigamente, mas o altar para que o Senhor habite em nós é o nosso coração, é a nossa vida preparada, e Deus repousando o seu Espírito em nós, para que nós possamos sentir a sua glória. Eu preciso ter o altar, eu preciso querer o altar, até porque quem assim o tem, não é ele que brilha, não é ele que faz. Pessoas que inovam, você conhece pelas palavras. Quando eu oro, Deus faz. Quando eu prego, a glória manifesta. Quando eu canto, é uma afinação, é o agudo, é o barito, o baixo, o agudíssimo. Eu estou ali com a trêmula, com o falsete da minha voz. Mas na verdade quem tem altar, ele está sempre dizendo: Deus faz, Deus fez, Deus esteve presente no culto. Hoje o culto foi uma bênção, foi um momento singular, porque a glória do Senhor manifestou-se em um altar. A glória do Senhor manifestou no altar, a glória do Senhor manifestou, a presença dEle foi sentida, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, e nós precisamos levantar um altar. Nós precisamos, em particular, ter este altar. Prossigamos, por favor. A Bíblia vai nos dizer que quando o líder, que era Josué, tinha o altar, logo quando ele recebeu a orientação de Deus e atendeu a mesma, ele não estava confiado só no que Deus falou para Moisés, ele estava confiado em uma experiência que Deus teria agora com ele, porque Moisés havia atravessado o mar com o povo, ele estava lá,
Moisés havia, na verdade, experimentado os milagres de Deus, a água que foi extraída da rocha, as codornizes. Moisés experimentou a mão mirrada, a mão, na verdade, leprosa. Experimentou Deus cuidando da sua mão outra vez, quando ele coloca na veste e tira. Deus, na verdade, fez coisas grandes na vida de Moisés. Moisés teve o seu altar, mas agora Deus queria um altar com Josué. Deus queria algo específico para a vida dele. É muito bom nós contarmos experiências que ouvimos de outras pessoas, mas melhor ainda é termos o nosso altar e dizermos: Deus fez assim na minha vida e eu tenho esta postura com Ele. A Bíblia vai nos dizer que quem tem altar, ele na verdade entende que a arca, ela tinha que ser levada nos ombros dos levitas. Eu, quando cheguei, pude perceber a palavra do nosso presidente, que deu ali às tribos, aos seus significados, o que cada um significava, mas esta arca que deveria ser levada nos ombros para que o altar fosse construído, e as tribos eram 12, como os irmãos sabem, dar-nos a intenção da coletividade, até porque quem tem altar, ele tem esta coletividade, ele não trabalha sozinho, ele depende um do outro. Nós, obreiros, para não inovarmos, nós necessitamos de pessoas, até porque se você quiser pregar todos os dias, vai chegar uma hora que você não vai conseguir, e você vai estar sozinho. Nós não podemos ter o obreiro que tem um altar e entende que havia necessidade dos levitas, ele entende que a igreja, ela tem que ser coletiva, tem que ter uma coletividade na igreja, até porque quem não tem esse altar e quem não entende esta necessidade, ele acaba sendo um obreiro faccioso, ele cria uma facção dentro da igreja, ele cria grupos e panelinhas onde as inovações começarão. Opa, hoje eu vou no culto dos jovens porque eu sou amigo do líder dos jovens e na verdade nós vamos apoiá-lo e vamos excluir o líder do grupo ou o líder de missões, por exemplo. Não, nós não podemos ter esse sentimento faccioso dentro da igreja. Josué, ele aprende com Moisés a não usar o buril e aprende que a necessidade dos levitas estavam expressas. Ele precisava de forma coletiva. Vocês vão lá, cada tribo, cada representante vai pegar a sua pedra, vocês vão, na verdade, de forma coletiva